Olá, doutor, está começando mais um podcast. O podcast hoje é com o meu amigo Pequeno, né? Que o homem só tem pequeno tamanho, mas tem uma bagagem enorme. Meu Pequeno, muito prazer o senhor aqui no meu podcast. Eu já adulei muito pelo ele, né? Tenha calma, vamos organizar, querendo se sair. Mas é uma satisfação imensa ter o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já veio trazendo em primeira mão, que agora ninguém já tem esse boné, eu para cá, oficina do Pequeno. Tá? Para quem não conhece, pode ir lá nas minhas redes sociais também, que a gente é parceiro da Oficina do Pequeno e vem crescendo há muitos e muito tempo. Não é de hoje, né, seu Pequeno? Me diga uma coisa, quem é o Pequeno, de onde veio, se apresente para nós. Neto, meu amigo, primeiramente, boa noite. É um prazer enorme, uma satisfação imensa estar Obrigado. aqui com você. Isso aqui é algo novo para mim, que eu nem esperava. Foi realmente um convite. Eu fiquei assim, sem saber, não... mas aceitei. Desde já quero lhe parabenizar e estou agradecido em fazer parte desse novo formato. Estou reinaugurando aqui esse novo espaço, Primeiro, né? O primeiro, uma honra, muito grato. E o pequeno, Neto, a história é um pouco sofrida, viu? Desse pequenininho não é fácil, não. Passar pelo que eu passei, chegar onde eu cheguei, realmente eu passei por maus bocados, mas quando a gente tem fé em Deus, as coisas dão certo, não é isso? Exato. Eu também O pequeno é um matuto velho que saiu ali do interior de Pernambuco. Eu sou natural de Bom Conselho. Bem ali. Bem ali. E nasci e me criei até meus 15 anos de idade num sítio chamado Sítio Santo André, município de uma cidade vizinha chamada Terezinha, a qual tenho muito orgulho. Inclusive, meus pais ainda hoje moram lá. E vou lá Nunca constantemente. quiseram vir não para cá, não, eles? Não. Não quiseram, não. Meu pai é homem da roça, é agricultor, nasceu e criou-se lá, a vida inteira dele é lá, minha mãe também, minha mãe é costureira, e enfim, é lá que é o nosso cantinho, né? E é o meu refúgio, né? Quando eu tenho um tempinho aqui, eu corro para lá. Mas pega o carrinho lá, não, aquele carrinho. Com certeza. Para quem não entendeu, é um Can-Am que você tem? É um Polaris. Polaris. É UTV. UTV. A gente deu uma voltinha nele esses dias, me convidou para a gente dar uma voltinha. O bicho é pressão. Depois vai lá no Instagram dele. Como é o Instagram do senhor? É Guilhermino? Elieudo Guilhermino. Guilhermino. Nome de artista, um negócio desse. Papai estava inspirado quando escolheu esse nome para mim. Tava, não? Aí o senhor começou, e vamos lá, começou quando no rumo empreendedor e como veio para Palmeiras dos Índios? Meu irmão, eu vim para Palmeiras dos Índios com meus 15 anos de idade. Isso aí eu cheguei aqui em janeiro de 1990. Inicialmente a ideia era apenas estudar. Um adolescente, o que eu queria fazer na época era um curso de contabilidade, que na minha cidade não tinha e aqui tinha. E graças a Deus, e eu sou muito grato a algumas pessoas que me ajudaram, que me deram a mão, né, que me apoiaram e que me acolheram aqui nessa cidade, né? Então eu vim morar inicialmente com minha tia Judite, meu tio Anísio, ao qual agradeço eternamente pela chance e pelo acolhimento que me deram. E inicialmente comecei a estudar. Tinha uma tia também, minha tia Lídia, devo muito à minha tia Lídia também. E ela inicialmente arrumou um emprego para mim, e justamente eu acho que já foi um pontapé inicial nesse meu segmento, né? Eu fui trabalhar numa empresa de autopeças, chamada Bilar Autopeças. Isso Essa há quantos empresa, anos? Isso há quantos anos? Isso aí foi em 1990. 1990. A empresa que pertencia ao saudoso seu Abelardo Gomes. E eu comecei como office boy, um menino de recado mesmo, servindo cafezinho, limpando prateleira, limpando o chão, lavando o banheiro. Esse era o meu serviço lá. O faz tudo. Faz tudo e de todas as horas. De todas as horas. E graças a Deus eu nunca tive preguiça de trabalhar. Graças a Deus. E aí começou. Minha história aqui na Palmeira, não é isso? Inicialmente vim estudar, já comecei a trabalhar, me identifiquei nesse ramo. Eu acho que é uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre gostei, e é o que eu me identifico, é trabalhar com carro. Então, desde meus 15 anos, eu já comecei numa empresa desse segmento, de carro, né? E por aí começou.
Passei 3 anos e meio trabalhando na Bila Autopeças, onde construí grandes amizades, comecei a ter contato com os clientes, mas não diretamente com peças, né? Porque era menino de recado. Sim. Eu comecei realmente de baixo, né? E comecei a entender como as coisas funcionavam a partir daí. Depois de uns 3 anos e meio, a loja encerrou as atividades e eu fui trabalhar numa equipadora, que tinha aqui muito conhecida, a equipadora Vanderlei, no ramo também, né? Só que já um segmento um pouco diferente, que era mais acessórios, não é isso? Mais estética, essas Era, coisas. exatamente. Eu passei lá 1 ano e meio, depois fui trabalhar, aí já mudou o segmento. Eu recebi um convite de um amigo meu, que ele estava abrindo uma franquia de colchões aqui na cidade. E me convidou para gerenciar essa empresa, né? Quer dizer, eu já tinha subido de patamar, né? Já tinha uma certa experiência e fui gerenciar essa empresa de colchões. Mas era um ramo que eu não me identificava, não era a minha praia. Mas a necessidade de sobreviver fez com que eu fosse para esse segmento, né? Falou mais alto. Falou mais alto. Até que eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de pneus, loja de serviços, que era a Pneu Center Bom Jesus, do Val Basílio. Ele me convidou para trabalhar com ele e com o Val eu passei quase 13 anos. Eita, pega. Muito tempo, muito tempo. Aí realmente eu comecei a entender de como funcionava tudo que envolve o setor de peças, serviços, e comecei a gostar e comecei a me aprofundar e procurar entender o funcionamento de tudo aquilo ali, entendeu? E realmente eu me identifiquei, gostei. Nunca fui mecânico, mas a gente entende um pouco de mecânica e tem um certo conhecimento, né? Não tenho a prática, mas a teoria a gente entende um pouquinho, graças a Deus, modéstia à parte. E foi aí que eu comecei a ter um contato maior com os clientes, distribuidores. Eu já passei para ter uma função de vendas, de comprar. E aí foi surgindo na minha cabeça uma ideia de, poxa, isso aqui é interessante, esse ramo. E comecei a despertar dentro de mim aquela vontade, esse, poxa, será que Deus vai me dar a oportunidade de um dia ter o de um dia ter o meu próprio negócio, né? Então, a partir de quando eu estava trabalhando já com o Val Basílio, e nesse segmento, né, comecei a ter mais conhecimento de causa sobre tudo aquilo ali que envolvia esse segmento, eu percebi que eu levava jeito para essa coisa. Então, eu chegava em casa e ia ler revistas sobre carro, jornais, assinava a revista. E, meu amigo, eu despertei um interesse muito grande, mas eu não tinha a mínima condição financeira de iniciar um negócio para mim, né? Então, eu comecei a me perguntar, poxa, o que era que eu precisava para começar um negócio para mim um dia, né? Já que a condição financeira não me favorecia de forma nenhuma, né? Então, isso aí foi um trabalho lento, um trabalho vagaroso, e que eu procurei entender, procurei estudar sobre aquilo ali, e os mecânicos chegavam, eu ia lá para debaixo dos carros com os mecânicos, os caras, tá fazendo o que aqui, pequeno? Aí eu disse, não, eu só quero olhar como é que é. Não, sai daqui, sai de perto. Mas não, eu insistia, eu ficava ali perto do cara, olhando ele apertar cada parafuso, onde ficava cada peça, né? Eu fui procurando entender sobre aquilo ali, né? Por que quebrou, qual o motivo que quebrou a peça. Exatamente. Então, é um ramo que tem as suas particularidades, não é isso? Mas eu me identifiquei demais com essa área. E surgiu a partir daí. Nesse momento, eu já estava um pouquinho mais estabilizado, né? Eu já era tipo um gerente de vendas, né? Com o Val Basílio. E o negócio foi desenvolvendo. Aquilo ali na minha cabeça, né? Tá, mas vamos eu lá. não tinha a mínima condição financeira de iniciar um negócio para mim, né? Mas vamos lá. Quando o senhor começou, o senhor não, você começou com a ideia de ter seu próprio negócio,
Foi assim que começou a trabalhar com o Val ou já tinha essa ideia antes? Não, foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Val. Com o Val. Porque na Bela Autopeças, eu era um menino de recado. Entendi. Entendeu? Eu não me envolvia diretamente com peças, né? Então eu comecei realmente de baixo. Quando o senhor começou a trabalhar no Val, já tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha com o Val Quando começou a em trabalhar? torno de 22, Novo da 22, 23 anos que comecei a trabalhar com o Val Basílio. Mais ou menos isso aí, novo. Aí começou a trabalhar como Como vendedor. vendedor. Ele tinha colocado recentemente um autocentro ali. Balconista, no caso, é? Que fica ali, por trás do balcão, vendendo? Não, lá era um centro automotivo, né? Certo. Não era espécie de balcão, era um autoatendimento que eu vendia, que eu comprava, né? Lá ele tinha parte de pneus, alinhamento, balanceamento, serviço. É um centro automotivo, Era né? Que em ficava Palmeira, onde aqui em hoje Palmeira? aqui, ali vizinho ao JR, Sim, em frente sim, o posto BR-26, não é isso? Uhum. E foi a partir dali que eu comecei a despertar. A ter essa ideia de, poxa, eu vi como tudo funcionava, né? Poxa, será que um dia Deus vai me dar essa oportunidade de botar um negócio para mim? Aí quando virou gerente, as condições foram melhorando, aí foi que realmente começou a ter contato mais com os fornecedores, com questão de Melhorando entre Melhor. termos, né? Porque a gente era um gerente, né? Entre aspas, né? Tinha tinha nossas limitações, né? Isso como tem em qualquer empresa, né? Sim, sim. Eu comecei a ter contato com fornecedores, eu fazia parte de compras também, entendeu? E o pessoal conversando com um, conversando com o outro, e falava com o fornecedor, bicho, será que como é para a gente começar um negócio aí? Tem possibilidade? Essa empresa facilita alguma coisa para quem está começando, né? E os caras, não, pequeno, quando você for pensar em começar, me diga com antecedência, né? A gente vai vendo a possibilidade de ofertar crédito para você começar, né? Já que ninguém começa de cima, né, Neto? Não tem como. A gente só começa de baixo. E todo começo, eu sempre arrojado. sabia que era sofrido, né? Só sabe quem passa. Só sabe quem Na passa. realidade, só sabe quem passa. Aí me diga uma coisa, aí desse tempo que virou gerente, para sair de lá, durou quanto tempo isso? Durou quase 13 anos. Não, mas depois você foi gerente. Começou como vendedor e depois gerente. Depois de quanto tempo foi vendedor para virar gerente? Fui vendedor no Val, creio que uns 4 anos, mais ou menos. Ah, então passou Até que quase passei a gerenciar, né? 9 anos, quase como gerente, no Isso, caso. exatamente. Aí, vamos lá, saiu do Val. E aí, como foi a saída do Val? A saída do Val foi... Realmente, a gente chega num certo tempo, que a gente trabalha como funcionário, que a gente percebe que a gente está limitado. E que a gente busca algo melhor, né? E que você vê que naquela condição de funcionário, você só pode chegar Até até ali. um certo patamar, né? Exato. Então você vai morrer naquilo ali, né? E eu tinha comigo a convicção de que eu tinha capacidade de ir além. Então eu não estava contente naquela condição que eu estava. Eu fazia o que eu gostava, porque eu sempre me identifiquei com essa área, mas eu tinha comigo aquela convicção de que eu precisava dar um passo à frente. Mas como era essa convicção, seu pequeno? A convicção, Neto, parte daquilo que você tem um pensamento de você progredir. E como é que eu queria progredir? Se eu estava limitado já, eu já estava numa empresa há muito tempo, eu já estava, de certa forma, um pouco acomodado naquela posição que eu me encontrava, né? E eu via que, primeiro, aqui tinha espaço. A Palmeira ainda é carente desse segmento, né? E depois eu vi que, na condição que eu estava, dali eu não ia passar. Não tinha como passar daquela posição que eu estava ali. Então eu fui alimentando aquela esperança. Poxa, se eu começar um negócio devagarzinho, como é que vai ser? E o que é que eu vou começar? Como eu vou começar? Só que eu não tinha capital, não tinha a mínima condição financeira de iniciar um negócio, né? Até que eu trabalhava com um amigo meu, que era alinhador, lá no Val junto comigo, né, que é o Beto. E um dia, conversando com ele, eu disse, Beto, eu estou pensando em colocar um negócio para mim. Só que como eu não tinha condição de começar com peças, eu pensei em serviço. Porque quando o Val encerrou as atividades,
Ele encerrou primeiro a parte de serviço. Aí o Beto deixou de trabalhar com ele e eu continuei. Certo. Depois de um certo tempo, aí surgiu a oportunidade de comprar uns equipamentos de alinhamento, balanceamento. Aí eu vi a possibilidade de disse, poxa, eu vou começar com alinhamento e balanceamento. Então eu encontrei, mexendo nas minhas coisas antigas que eu tinha lá, um cartão de um cara que fornecia esses equipamentos. Não novos, usados. Um cara de Pernambuco, que eu acho que ele tinha uns 5 anos que eu tinha conversado com esse cara. Liguei para ele, ele atendeu de pronto, só tem interesse em comprar equipamento, tu ainda vende? Se vende, estou aqui com equipamento de alinhar usado, uma máquina de balancear usada. Eu falei, estou pensando em iniciar o meu próprio negócio, mas não tenho capital. Ele disse, não, resolva suas coisas por aí, que quando tiver a situação resolvida, você me diga, né? Aí eu já estava naquela condição de limite, não é isso? Sabia que eu não tinha como passar daquela condição que eu estava. Então, sentei com o Val, conversei, digo, Val, vamos encerrar o ciclo. Agradeci. Para mim, foi um aprendizado. Eu agradeço ao Val pela oportunidade que ele me deu, pela confiança que ele depositou em mim. Foram quase 13 anos. E foi lá que eu passei a ter um conhecimento com clientes, mecânicos, fornecedores. E aí eu comecei a alimentar essa ideia de que eu tinha capacidade de iniciar o meu próprio negócio. Mas faltava aquele empurrão, aquela atitude de dizer, não, eu posso, eu quero e eu vou fazer, né? Até que Era muito pessimista, assim. Então. Eu era muito cuidadoso. Eu tinha um certo receio. Porque eu tinha uma condição razoável, como empregado, né? E qual a perspectiva que eu tinha? Tinha a chance de dar certo, tinha a chance de dar errado, né? Empreendedorismo. Eu tinha um certo receio, né? Eu tinha muita ideia, mas capital que é bom, zero, meu irmão. Até que um dia eu estava conversando com meu cunhado, que ele é um empreendedor nato, que é o Hélio, lá do grupo GNV de Capela, um cara que é entendedor, é um empreendedor, um cara que eu admiro, um cara que começou de baixo também, que cresceu, que hoje é gigante. E a gente estava reunido na casa da nossa sogra e falando justamente sobre isso, né? Da necessidade que eu tinha e a vontade de começar o meu próprio negócio. Mas não tinha condição financeira. E eu sentia que faltava aquele empurrão, dizer assim, vai. E eu conversando com ele, aí eu disse, Elieldo, o que é que lhe impede de você começar o seu próprio negócio? Capital, beleza, é um impedimento sim. Mas a forma que você atende as pessoas, o conhecimento que você já tem com clientes, com mecânicos, isso aí, meu amigo, me ajudava demais. Então ele me deu uma força naquele dia, meu amigo. Ele conversou comigo bastante, de verdade. E aquilo ali, eu acho que foi aquela conversa, era o que eu estava precisando ouvir. Eu acho que eu precisava daquele incentivo, de alguém chegar para mim e dizer, você pode, você tem a condição de você iniciar o seu trabalho e dar certo. E primeiramente eu tinha uma fé em Deus inabalável e tenho até hoje. Eu pedi tanto a Deus que me desse discernimento e que me direcionasse para o que fosse o correto, né? Então, sabe aquela coisa de você dormir com um pensamento e acordar com outro? Uhum. Foi a partir daquela conversa ali que no dia seguinte eu já sentei com o Val, já acertei tudo com o Val e comecei a pensar o que é que eu ia fazer. Liguei para esse cara em Recife, o cara disse, eu tenho. O meu acerto com o Val foi irrisório, dizer assim. E eu não tinha capital nenhum. O que eu tinha era uma motozinha velha usada. Eu disse, cara, eu quero a máquina de alinhar e a máquina de balancear. E o local para iniciar? Aluguel para pagar. Aí fui atrás do Beto. Eu sabia balancear.
e ele sabia alinhar. Conversei com ele, Beto, estou precisando de iniciar meu negócio, tem interesse em trabalhar comigo? Esse tenho. Ele estava parado já há algum tempo. Eu falei, ó, o dinheiro que eu tenho é só para comprar a máquina de alinhar, máquina de balancear. Vou procurar um ponto. Tem interesse? Ele, tenho sim. Então, vendi a minha moto que eu tinha, fiquei a pé, comprei a máquina de alinhar, comprei a máquina de balancear, sem ter um lugar para ir, viu? Não tinha ainda um lugar definido. Até que surgiu na Vila de Brito, um ponto, onde hoje é o André Construções. Conversei com o dono, conheci o dono. Era um local que já tinha tido vários negócios, mas que nada tinha dado certo. Tinha um bode enterrado de cabeça para baixo. Parece. Mas eu desenterrei o bode. Desenterrou. Eu tirei o bode onde ele estava. E conversei com o dono lá, ele disse, não, está disponível para aluguel e tal. E nem me passou pela cabeça tudo que tinha dado errado até então, naquele ponto. Chamei o Beto para trabalhar comigo, loquei, fiz um pouquinho de dinheiro que eu tinha, reformei para adaptar a necessidade de alinhar e balancear, né? Aí foi quando eu pensei, poxa, os caras que eu tinha conversado, os representantes comerciais, as pessoas que eu comprava, né, as empresas, comecei a entrar em contato, já que todos se dispuseram a me dar crédito, né? Que o difícil de você começar sem dinheiro é você ter crédito, né? Porque o cara sem crédito hoje não faz giro, não faz nada. Não faz nada, meu amigo. E eu não tinha a mínima condição de comprar nada porque eu não tinha nada. Aí eu até entendi, de certa forma. A conversa do pessoal era o seguinte: eu chegava, fulano, ó, eu vou começar o meu negócio. Como é que a gente faz para abrir um crédito na tua empresa aí para me fornecer mercadoria? Aí os caras ali, é o seguinte, a política da empresa mudou. As primeiras 2, 3 compras tem que ser à vista, para depois você começar a ter crédito. Eu falava, meu irmão, não tenho dinheiro. Isso, infelizmente, não tenho o que fazer. Aí eu disse, agora? Estava os equipamentos já aqui, o cara veio de Recife, instalou, adaptei a minha necessidade, abri a empresa, né? A loja era um vazio, não tinha nada. Não tinha uma peça para nada. Não tinha nem uma cadeira para sentar, né, na realidade. Não tinha nem uma cadeira para sentar. Não tinha nem 1 litro de óleo, porque não tinha nem a prateleira. A verdade era essa. Aí o que acontecia? O Beto alinhava, eu balanceava. Aí comecei a sair nos mecânicos que eu conhecia, encontrava os clientes na rua. Meu irmão, estou começando aqui o meu negocinho, ó, só estou alinhando e balanceando. Quando você fizer a sua revisão, leve lá para quem está alinhando e balancear. E graças a Deus, meu irmão, enquanto eu trabalhei como funcionário, se é uma coisa que eu procurei fazer foi atender com qualidade os clientes, os mecânicos. E quando eu precisei, meu amigo, desse pessoal, ninguém me deu as costas. E eu tinha combinado com o Beto da seguinte forma: disse, Beto, eu não posso lhe pagar salário, mas desde que você faça a sua feira, para mim tá bom, a minha eu me viro. Nessa época você já era casado, não? Nessa época eu não era casado ainda não. Ainda não. Ainda namorava com a minha atual esposa, né? Mas era um tempo sofrido, meu amigo. Sofrido, realmente difícil. Quando você fala difícil, chegou a passar fome alguma vez, não? Não. Chegou não. Fome não. Passei a necessidade de você se ver com muita responsabilidade e sim aquela perspectiva de como seria o dia da manhã, né? Mas o negócio foi andando de tal forma que o pessoal chegava lá, não tinha balcão, não tinha cadeira, não tinha prateleira, não tinha nada. Isso eu passei mais ou menos 1 ano dessa forma. E o pessoal chegava para comprar alguma coisa, pequeno, estou com o meu carro ali na oficina, com a relação de peças que eu olhava assim, com a maior vontade do mundo de vender. Uma relação de 10, 20 itens. Digo, meu irmão, eu só estou alinhando e balanceando. Isso não se preocupe não. Eu digo que se tiver uma peça que eu precisar de 10, eu compro uma a você e compro 9 no outro canto. Aquilo ali foi me encorajando. Foi me encorajando e eu digo, vai dar certo, vai dar certo. E graças a Deus, a partir do momento que eu comecei, Neto, eu nunca deixei de fazer a minha feira. Nunca deixei de fazer a minha feira. Então, o Beto alinhava, eu balanceava.
Depois de mais ou menos quase um ano, foi que chegou um filho de Deus e me deu aquela oportunidade que eu esperava, que foi crédito. Ele vendia escapamento. Isso depois de um ano já. Mais ou menos um ano, quase um ano. Era o saudoso Veras, hoje não está mais entre nós não. Mas foi o primeiro cara que me deu oportunidade, que me deu crédito, foi o Veras. Ele pegou o telefone dele, ligou para a empresa, passou na loja, viu lá aquele vazio, né? Aí disse, oxe, pequeno, tu por aqui? Eu digo, tô, Veras, tô por aqui. Ele falou, rapaz, tu tem uma dica aí de alinhar? Por que tu não bota uma venda de escapamento? Eu falei, não tenho dinheiro para comprar escapamento. Aí ele pegou o telefone, ligou para a empresa. Ele que foi meu avalista. Só vou mandar um pedidozinho aqui para esse meu amigo. Não olha nem quem é, eu sou responsável. Imagine só quem é que faz isso hoje em dia. É raro, é raríssimo. É raríssimo isso aí. De 10 mil, um. Não é isso? Eu falei, mas velho, eu não tenho dinheiro para comprar. Na época, o que é que se vendia de escapamento? Era escape de Uno, Chevette e Gol. Então, meu primeiro pedido de escape, meu irmão, foram 6 peças de escapamento. E ele me disse, ó, pequeno, do jeito que você trabalha, meu irmão, você vai ver. Quando chegar um carro aqui, olha como é que tá, se tem algum furo, terminou de alinhar, balancear, coloca o carro de ré no dique e troca o escape. Eu falei, beleza. Eu sei que chegou o escapamento. E por incrível que pareça, e graças a Deus, meu irmão, antes de vencer o primeiro boleto, eu vendi as 6 pecinhas de escape. Liguei para ele, digo, Veras, vendi o escapamento, meu irmão. No lugar de 6, vamos botar 12, paguei os boletos, né? Ele disse, eu não disse a você? Meu amigo, aquilo ali foi me encorajando. Digo, olha, até que chegou 2 meses depois, um grande amigo meu, Otávio, que é representante também da Tanara, que é um cara também que, eu diria que ele me deu a segunda oportunidade, que foi crédito. Ele passou lá e disse, Elieldo, tu tem um dique aí, tem elevador? Eu disse, não tem elevador. Tu já troca um escape, tu já alinha, aproveita o dique e troca óleo. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro para comprar nada. Tá? Ele pegou a mesma coisa, ligou para a empresa, passou o meu cadastro, disse, ó, eu sou o responsável por esse cara. Veja só que confiança que esse cara depositou em mim, né? E aí foi começando. Aí tantos outros representantes comerciais que passavam por lá, né? Quando olhava para mim assim, esse cara não honra os compromissos, né? Não tem capacidade para comprar. Tantos que passaram, que não quiseram vender, que se recusaram. Mas, de certa forma eu entendo, né? Mas me diga uma coisa, em que o senhor buscava uma coisa para acreditar que ia vender, para acreditar que ia dar certo? Era o quê? Tinha muita fé, tinha muito o quê? Fé inabalada, meu amigo. Fé eu tinha e tenho, demais. Eu não sabia nem se eu ia conseguir fazer a feira do dia seguinte. Mas comigo, eu tinha toda a convicção que eu conseguia vender, que eu conseguiria convencer o meu cliente a me comprar. Então, o que eu comecei a perceber com isso aí, quando eu comecei a ter a troca de óleo, troca de escapamento, o cara chegava com uma lista enorme, né, de coisas para comprar. Eu não tinha, mas eu tinha, devagarinho foi comprando uma coisinha e outra. Eu tinha 2, 3 itens daquela lista. Aí o cara dizia, eu levo. Quer dizer, aquele cara acreditava em mim, né? Aquele cara tinha consideração por mim, que ele podia muito bem em qualquer outra autopeça e comprar tudo, né? Exato. Então, me senti útil. Eu dizia para mim mesmo, poxa, então no dia que eu tiver mais coisa, esse cara vai ser o meu cliente, né? E eu sempre tive o maior respeito do mundo e tenho pelos meus clientes. Todos, independente da condição social de cada um, meu amigo. Eu trato da mesma forma. E assim foi começando a desenvolver, devagarinho, passo a passo. Mas, meu amigo, o começo foi sofrido. Só sabe quem passa. Eu vejo assim, o senhor falar, eu vejo a realidade de muitos empreendedores no que o senhor fala. Muita gente tem um sonho de começar, muita gente quer começar, e aí, como o senhor disse, faltava um empurrão, então o senhor se topou com pessoas que poderia te ajudar, não chegou falando para qualquer pessoa, chegou falando para uma pessoa que já entendia, que já era esclarecida e tal. Por que eu falo isso? Porque tem gente nos vendo,
e se coloca no nosso lugar. Quer dizer, coloca no seu lugar e diz, tá, pega, eu tenho não tenho tanta condição, igual o pequeno. Sou um espelho do pequeno quando era antes, e eu posso, então, fazer a mesma trajetória dele. Exatamente. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, tipo, mesmo você tendo um pouco, não tendo quase nada, mas tenha fé, persista, que uma hora chega. Eu acho que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Porque eu tive inúmeros nãos. Então eu tive tudo para dar errado. Mas eu fui tão persistente. Eu tive tanta fé. Eu acreditei tanto em mim e no meu potencial que eu segui em frente. Era o tipo da coisa de que a cada não que eu recebia, aquilo ali me fortalecia. Era um combustível por si. Era um combustível para mim. Meu amigo, é impressionante quando a gente busca algo que você tem certeza que você é capaz. Não importa o quanto os outros vão dizer um não a você. Eu acho que quando se fecha uma porta, né? Deus abre uma janelinha e você tem que passar por ela. Exato. Né? Exato. Então, eu primeiro fé em Deus. Segundo, acreditei no meu potencial. Então as coisas começaram a dar certo a partir daí. Então, independente da sua condição financeira, o que você quer para você, meu amigo, você investe em você. Lógico, eu dou um conselho a cada um que queira começar o seu negócio, que primeiro você tem que gostar do que você faz. Não pode esquecer desse detalhe. Porque não adianta você ter dinheiro, capital, para você iniciar qualquer negócio em qualquer segmento, seja ele qual for. Mas você primeiro você tem que entender sobre aquele segmento, sobre os seus clientes. Você tem que gostar do que você faz. Não adianta você ter capital, meu amigo, e investir em determinado... porque esse ramo aqui dá dinheiro, mas você não entende. E todo segmento tem as suas particularidades, né? Todos têm. Então, você tem que fazer o que você se sente bem. Eu amo o que eu faço. Se eu tivesse ainda hoje, se eu não tivesse chegado onde eu cheguei, tenho certeza que se eu estivesse ainda com a minha maquininha velha de alinhar e de balancear, eu estaria feliz, porque eu estaria fazendo o que eu gosto. Então, quer começar qualquer coisa, se identifique com o que você vai fazer. E bote fé, meu amigo, bote fé que você vai chegar lá. Porque diante de tantos nãos que eu tive, eu acreditei tanto em mim e Deus me ajudou tanto, me abençoou tanto, que foi um escadinho que eu comecei a subir e as coisas foram acontecendo. E quando eu dei por conta, eu já estava com a minha lojinha cheia de mercadoria e eu percebi que aquele espaço que eu estava já estava pequeno, né? É aquele negócio, se o cara não acreditar no cara, quem é que vai acreditar em você? Não. Ninguém. Se você não der o primeiro passo, quem é que vai dar por você? Exatamente. Ninguém dá. Então, para você ser empreendedor, empresário de sucesso, você tem que deixar o medo de lado. O medo é o que mais lhe impede, na minha concepção, é o que mais lhe impede de crescer. Isso. O medo lhe impede de você sair de um salário fixo ali, 2, 3, 4, 5 mil, dependendo de quanto você ganha, 10 mil, 20 mil, sabendo que você pode ganhar, fazer um faturamento de 20, de 30, 40, 50 mil por mês. Você é capaz para isso. Então, o medo te limita a você prosseguir. E esse foi o empurrão que o senhor precisava, foi a conversa com o cara que botou tudo para frente. Foi a conversa com ele, exatamente. Ele é um empreendedor, um cara visionário, um cara que eu admiro. Depois vamos trazê-lo aqui, viu? Vamos Manda trazer. um convite para ele, viu? Meu amigo GNV, meu compadre Hélio, tá convidado, viu? Tá convidado, viu? Vem aqui com a sua história. Aí começou lá e deu certo, graças a Deus, depois de uns... Assim, embalou mesmo depois de um ano e meio, Embalou 2? depois de 1 ano e meio, 2 anos. Foi que começou a embalar. Foi que aí já comecei a entrar com pneus. Na época o que girava muito era pneu importado, pneu usado. E aqui ninguém tinha pneu usado na época. Eu conheci um distribuidor que o cara me ofereceu o pneu usado no precinho. E comecei a trazer. Chegou um tempo que eu não tinha nem onde botar pneu dentro da minha loja lá embaixo, na Vila de Brito. Comecei a levar pneu velho até para casa. Pneu usado, né? Mas comecei a me desenvolver,
as empresas começaram a confiar em mim, né? E a me dar crédito. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, né? Chegou um momento que eu estava com o prédio alugado, precisando de espaço, né? As coisas já dando certo. E surgiu a oportunidade de eu partir para um lugar maior, né? Peraí, cortando o senhor agora, tem uma história bem bacana que é do começo, é do banco, do gerente do Ah, banco. meu amigo. Do gerente do banco. Conta essa história do gerente do banco. Rapaz, gerente do banco foi o seguinte. Quando a gente começa uma empresa, lógico, né? Já tinha aberto CNPJ, inscrição estadual e tal. Mas as empresas, para vender no prazo, tinha algumas que exigiam cheque na época, né? Sim. E eu não tinha conta bancária, né? Não tinha conta pessoa física nem jurídica, né? Aí comecei a ir nos bancos oficiais, né? Quando cheguei nos bancos, aí o gerente disse, você tem CNPJ? Eu falei, tenho CNPJ. Mostrei aqui, né? Ah, você tem que ter aí pelo menos R$ 1.000 para deixar na conta aí, para começar a sua conta. Eu falei, meu irmão, não tenho R$ 1.000. Se eu tivesse R$ 1.000 hoje eu tava Não rico. tenho não, se eu tivesse eu estava rico. Só, conta jurídica você tem que ter uma certa quantia para deixar lá para iniciar, né? Era a política do banco, né? Nada, não ia discutir com o gerente, né? Sim. Era a política do banco e era o que eu escutava, né? Eu falei, não, esse banco aqui não vai dar certo não. Aí fui para outro banco oficial, né? Cheguei lá, mesma conversa. Ó, quero abrir uma conta jurídica aqui, eu estou com uma empresa aqui e tal, preciso pegar um talão de cheque. A mesma conversa. Você tem X valor para... Tem aí 1.000 conto, 2.000 conto? Eu digo, tem não, meu irmão, não tem nesse dinheiro não, vai começar não. Isso aí, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Até que passou um abençoado lá que morava na rua, próximo à minha loja, né? Era o gerente do... Posso falar? Pode Da dizer, instituição pode dizer. Bradesco. Bradesco. Um gerente do Bradesco. Aí me viu lá balanceando, aí falou assim, ô pequeno, começou há um tempinho aí, já é cliente de algum banco? Eu digo, sou não, meu irmão, sou não porque os bancos não me dão crédito, eu não tenho dinheiro para botar a conta em banco. Fui atrás de um banco, pediu 1.000, fui atrás de outro banco, pediu 2. Ele falou assim, você quer ser cliente do Bradesco? Eu falei, claro, mas eu não tenho dinheiro não. Ele falou, você tem 100? Eu falei, tenho, 100 eu 100 tenho. eu tenho. Disse, me dê aqui a papelada. Aí entreguei a documentação a ele. Pronto, a partir daí, quando ele voltou, pediu para assinar a papelada, disse, pronto, você já é cliente do banco. Já me disponibilizou um talão de cheque. Meu amigo, aquilo eu fiquei tão feliz no mundo. Aí comecei a comprar mais, já tinha um talão de cheque para passar para o povo, né? E honrar meus compromissos. E graças a Deus, meu amigo, as portas foram se abrindo, né? E eu sou cliente desse banco até hoje. Vendo aí. Por incrível que pareça, os outros bancos que me fecharam as portas também, depois, quando perceberam que o pequeno não era mais tão pequeno, me procuraram, me oferecendo, tal. Eu falei, ó, é o seguinte, quando eu fui, há tempos atrás, na sua instituição, disseram que eu tinha que ter tanto para ter uma conta nessa instituição, nesse banco aí. Eu continuo não tendo esse dinheiro, então, por enquanto, eu não tenho interesse. Então, eu sou muito grato às pessoas que me deram a oportunidade. Porque parece que tudo na vida do pequeno ele foi assim uma coisa do nada. Porque parece isso, tipo, você está na porta da sua loja, passa um gerente de banco e pergunta se você quer abrir uma conta em banco. Você sai de um trabalho fixo, vai alugar um negócio, vai comprar uma máquina, liga para o cara depois de 5 anos, o cara tem a máquina. Eu acredito, o que eu passo a acreditar nisso é questão de fé. Eu também tenho uma fé boa. Então, eu acredito que tudo foi destinado por Deus na hora certa. Eu acho que a nossa trajetória está escrita, já está ali. Então, o que você tem que passar ali, de bom ou de ruim, está escrito. Você vai ter que passar. Porque, independentemente de onde você chega, às vezes a pessoa não conhece a sua história, né? Hoje é fácil você passar de frente à minha empresa, ver a estrutura que eu tenho. A SMTT organizando os A carros lá SMTT dentro. organizando o trânsito, graças a Deus, né? Então, poucas pessoas conhecem realmente a minha história, né? E eu passei por muitos problemas pessoais. Eu tive um tempo que eu passei realmente uma dificuldade enorme ainda. Eu cheguei ao ponto de ter uma casa financiada pela Caixa
e não ter a condição de pagar essas prestações. E a casa foi para leilão, eu não consegui comprar essa casa nem em leilão. Quer dizer, eu voltei para o aluguel, voltei a pagar aluguel. Fui morar numa kitnet nos fundos de uma loja. Isso já tem na sua loja, não? Não. Antes de ter. Quando eu perdi a casa, eu estava começando a minha loja. Eita, Estava pega. começando. Isso aí foi a partir de um processo de separação, num primeiro relacionamento. E que depois de um certo tempo, na hora de dividir as coisas, a juíza perguntou, vocês têm bens para dividir? Eu digo, não, eu tenho uma dívida. Que é na casa, né? É uma dívida, né? Mas aí foram tempos difíceis, dificuldade financeira enorme, era outra realidade de vida, né? E eu não conseguia pagar as prestações e chegou um certo tempo que a Caixa tomou, foi para leilão. Nunca pensou em desistir e fechar a casa. loja, não? Nunca pensei em desistir, em nenhum momento. Porque, meu irmão, a gente passa por tanta dificuldade na vida e cada dificuldade que a gente passa é como se Deus botasse aquele obstáculo para mostrar para você que você é capaz, que você pode, que você não vai desistir daquilo ali. Então, tudo que aconteceu de ruim para mim, de obstáculo, foi um combustível para mostrar para mim mesmo que eu tinha capaz, que eu tinha capacidade. E eu superei cada obstáculo que me foi imposto. Então, meu irmão, independente do que aconteça na minha vida, eu acho que eu tenho tanta fé que eu venço. Não importa o que aconteça, eu vou buscar uma forma de superar aquilo ali. Então, nada me abala, meu irmão. Passar pelo que eu já passei na minha vida, o que vier é lucro. Agora vamos lá. História triste, vamos agora alegrar o povo aqui. Vamos supor que tem um rapazinho, uma moça, que queira começar a empreender. Só que assim como o senhor começou, não tem tanto capital. Vamos supor que ela tem, sei lá, R$100. O dinheiro que você tinha para abrir a conta. O que é que você diria para ele ou para ela? Eu diria que ela, primeiro, procure uma ramo de atividade que ela goste, né? Se ela tem R$100, se é uma mocinha, né? Se ela pode comprar R$100 de bijuteria, compre R$100 de bijuteria e vá vender, vá para porta a porta. Você vai receber muitos nãos, vai, mas seja perseverante, seja humilde, não desista dos seus sonhos. Vai ter o dia que você vai chorar, que já aconteceu muito comigo isso aí. Chorou muito? Muito, bastante. Bastante porque é o seguinte, você tinha uma situação um pouco confortável no tempo que eu era funcionário, né? Eu tinha um valor X que para a realidade de Palmeira não era ruim. Então, quando eu fui para o meu próprio negócio, tinha dia que a gente alinhava um carro, tinha dia que a gente alinhava dois, tinha dia que a gente não alinhava nada. Mas aí eu já tinha um filho, eu já tinha uma responsabilidade, né? Eu já tinha o compromisso de pagar aluguel. Então, meu amigo, eu saía de pé, eu saía da Vila de Brito e eu morava no final da Avenida Lagoas. Dá uns 2 quilômetros. Dá. O interessante é o seguinte, quando a gente fechava a loja, o Beto tinha uma moto para andar. O Beto era o meu alinhador, né? Alinhador. O Beto passava a perna na moto dele e ia embora para casa dele de moto. Eu pegava a minha garrafinha de café debaixo do braço, canela para casa, de pé. Não tinha nem uma bicicleta. Tinha nem uma bicicleta para andar, meu irmão. Possível. Aí naquela viagem ali, meu amigo, ia passando um filme na minha cabeça, né? Passa filme mesmo, porque você passou por tanta dificuldade na vida que você pensava assim, poxa, e como será o dia de amanhã, né? Hoje não foi tão bom, amanhã como é que vai ser? Mas ali, meu amigo, ali Deus ia me alimentando minha mente, só de coisas boas. E dentre uma coisa ruim e outra coisa mais ruim, outro dia ruim e outro dia bom, você nunca pensou em desistir? Nunca desisti, né? Porque se eu pensasse em desistir, meu amigo, eu tinha que ter desistido lá atrás. Muito antes. Independente da época que eu estava com loja, eu tive muitos outros motivos para desistir na parte pessoal. Entendeu?
Chegou a ter depressão alguma vez? Não. Nunca tive depressão. Eu nunca tive depressão nenhuma, graças a Deus, porque tudo que eu passei de ruim na minha vida foi um ensinamento. Foi um ensinamento e tanto, foi uma lição de vida. Então, eu já fui, meu amigo, se existia um fundo de poço, eu já estive lá. Mas eu nunca caí em depressão, nunca fiquei deprimido, eu fiquei triste. Normal, que você passa, tem momentos na sua vida que você passa, né, que realmente deixa você para baixo, né? Mas desistir sobre qualquer aspecto, jamais, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre pedi a Deus força. E tudo que eu passei foi porque eu precisava passar por aquilo ali. Então aquilo ali foi me tornando forte. Aquilo ali foi, Deus foi colocando na minha mente só coisas boas. Então foi me tornando mais forte, eu fui me tornando mais confiante. Então chega um momento que acho que você sofre tanto, você passa por tanta dificuldade, que parece que Deus diz assim, tá bom, tá na hora de você Tá na hora de ter a começar glória. a andar um pouquinho para frente e começar a subir. Vamos lá, aí a loja começou a andar bem, depois de 2 anos. Começou a andar bem depois de 2 anos. Aí teve que trocar de loja, de espaço? Eu tive a oportunidade de comprar o terreno onde hoje é a sede da minha empresa, ali na Vila de Brito, né? Olha, quem tinha uma casa financiada que foi a leilão, passou a poder comprar um terreno Foi. já para fazer a própria loja. Na época que eu vendi a casa, que eu perdi a casa, que a Caixa tomou a casa, eu não tinha condição de pagar as prestações. Mas aí o que foi que eu fui fazendo? Chegou um certo tempo que eu vi que não tinha a mínima condição de pagar, então eu fui fazendo uma poupançazinha. Aquele dinheiro que eu ia pagar a prestação, eu fui guardando. Aí foi quando surgiu a oportunidade de comprar um terreno ali no Juca Sampaio, e eu comprei um terreno, na época, por R$6.000. R$6.000. Foi tanto colega no mundo, colega, né? Chegar para mim e dizer, oxe, tu vai comprar um terreno desse aí, compra uma moto para a gente andar para a festa. Eu falei, não, eu vou comprar o terreno. E ficou lá aquele terreno. Quando surgiu a oportunidade de eu comprar o terreno onde eu já meu prédio, aí quando eu fui ver, graças a Deus, o terreno que eu tinha comprado por 6, ele já tinha valorizado bastante. Então, eu consegui vender, que deu mais ou menos a metade do que eu precisava para comprar o terreno onde eu já minha sede, né? Liguei para o banco, graças a Deus tinha um gerente lá, o cara que me deu a oportunidade. Liguei para o cara do banco, o banco disse, na hora, tá precisando de quanto? Eu disse, X. Ele disse, já está na conta. Veja só, né? Porque você honrar o compromisso é muito bom. Se você quer crédito, você honre com o seu compromisso, que você sempre, quando precisar, vai ter crédito. Vai ter. Né? Vai ter. Então, consegui comprar o terreno, onde é a minha loja, né? Aí veio a questão, beleza, estou com terreno, estou com espaço reduzido, precisando de um lugar maior, e como construir a loja? Aí a loja foi andando, movimentando, dando certo, consegui construir o prédio. Quando eu construí o prédio, eu disse, poxa, que prédio enorme para mim, né? Nunca vou encher de mercadoria esse prédio aqui. Aí me mudei para onde estamos hoje, né, para aquela sede. Neto, aí foi que as coisas subiu de nível, né? A gente passou para outro patamar. O que aconteceu? Eu tinha um perfil de cliente naquela loja pequenininha, um espaço apertado, desorganizado, né? E quando eu passei para uma estrutura maior, eu comecei a perceber que eu já passei a receber clientes de outro perfil. Então, aquele cliente que tinha um carro mais diferenciado, que não ia na minha loja porque não tinha estrutura, passou aí. Então, o negócio dentro de um ano, meu amigo, quando eu estava no novo prédio, o negócio deu um boom. E um ano e pouco que eu estava lá, não cabia mais nada. Veja aí a diferença, né? E a confiança e a credibilidade. Aí o pequeno que não tinha conhecimento, eu já senti, percebi que eu já estava tendo uma certa notoriedade, né? Que eu tinha uma certa credibilidade, né? Aí eu percebi que eu passei a ter um outro perfil de cliente. Era o cara que chegava com um carro importado, então já tinha uma certa credibilidade, um certo nome.
Então, eu fico feliz demais quando o cara chegava para deixar, ó, quero fazer a revisão do meu carro. Eu já estava com uma parte de peças, um estoque razoável, né? Me estruturei com equipamentos, equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe de 17 pessoas. São 17 famílias. Começou com um, Comecei com só um, para garantir a feira dele. só para garantir. Hoje garante, graças a Deus, a feira de 17 São 17 famílias, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Mas vamos lá, desde do primeiro dia que começou a empresa, para quantos anos se passaram até para dizer assim, não, hoje a empresa já foi lá no prédio novo já, e daí já tinha quantos anos? Já no prédio novo. Uns 4 anos mais ou menos? Não, tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos. Pronto, então por que eu fiz a pergunta? Porque as pessoas têm que entender o processo. Hoje elas querem tudo para amanhã. Não entendeu que saiu de 0 a 6 anos, entendeu? Há 6 anos para ter a estrutura que tem hoje, para ter a confiança, a credibilidade, para ter tudo isso que tem hoje. Aí hoje as pessoas olham e falam, quero botar uma autopeça, vai bombar. Sim, pô, mas você tem que estar preparado para o seu tempo, sua trajetória. Levou 6 anos. 6 anos. Para começar a respirar bem, né? Sim, não pra entendi. começar a respirar bem, né? Então, mas graças a Deus deu certo e junto com a credibilidade, junto com um ambiente legal, junto com somas que você vai somando, um elevador bacana, uma recepção legal, que não tinha nenhuma cadeira. Hoje tem, sou prova viva disso, hoje tem uma sala de recepção com ar-condicionado, com TV, gela água, café. Isso. E não tinha, o que tinha de café era garrafinha debaixo do braço. Debaixo do braço. E uma particularidade, viu? O cafezinho que você toma, quem faz sou eu. Não. Quem faz sou eu. É mesmo, pequeno. Todas 6 horas da manhã o cafezinho está no fogo. Desde sempre. Desde sempre o cafezinho que você toma na minha empresa, que o cliente chega e toma na minha empresa, é feito por mim. Faço com o maior prazer do mundo. Faço com o maior prazer do mundo. E eu não sabia. Toda vez que eu tô lá, eu tomo um cafezinho, tomo uma água. Pois, fique sabendo. A minha esposa ela não faz o meu café. Eu faço questão de fazer o meu café. Então, o café da minha empresa, quem faz sou eu. Que massa. Isso desde o início, desde o primeiro dia. Então, meu irmão, eu tenho um maior apreço. Primeiro, pela minha equipe. Porque sem equipe você não é nada. Não é nada. Ninguém cresce sozinho. Né? Tem como. Então, aos poucos, eu fui formando uma equipe de pessoas qualificadas. Eu gosto demais das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho um respeito, tenho um carinho. A gente brinca, a gente se diverte. Fala sério quando tem que falar sério, mas a gente vive num ambiente leve, descontraído. E eu digo a todo mundo, atendimento é primordial. O meu maior patrimônio é a minha equipe, são os meus clientes. Então, vamos focar em atendimento, meu irmão. Porque quando o cara é bem atendido, ele volta, ele lhe recomenda. Não é isso? É isso. Então, vamos procurar ao máximo acertar. Se acontecerem erros, e erros acontecem, que faz parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Isso aí é do dia a dia. Mas, quando o erro acontecer, a gente vai corrigir. Tem um menor problema. A gente tem que ter a humildade de reconhecer quando acerta e quando erra. Agora, tenha certeza que até no momento que eu vim acontecer de cometer algum erro, eu vou errar com a vontade de acertar. Entendeu? Então, eu foco sempre em trabalhar de forma correta. Eu digo direto, a gente só troca o que for necessário. Eu não preciso fazer nada além do necessário. Então, eu acho que a gente adquiriu no decorrer desse tempo um respeito, uma credibilidade do cliente que nos deixa numa situação confortável com relação à credibilidade. A ter esse nome, eu fico feliz quando o cara chega na minha loja lá, quando o meu cliente chega, ele deixa o carro, olha, pequeno, eu quero fazer isso, assim, 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 assado. E ele diz assim, não, quando estiver pronto, ligue para mim. Isso se chama confiança. Credibilidade, né? Então, e eu não tenho distinção com quem chega com
um Uniozinho, um Golzinho quadrado, como quem chega com um carro importado, não. Para mim, o cliente ele tem o mesmo peso. Eu atendo da mesma forma quem vem comprar um parafuso de 50 centavos, quanto quem paga R$ 1.000 em um pneu. O cliente você não pode distinguir, entendeu? A gente não deve julgar ninguém pela condição social, nem pela aparência que chega. Hoje tem quantos anos de empresa? Minha empresa tem 13 anos. 13 anos. 13 anos de mercado. Quer dizer, se eu quiser hoje fazer uma revisão de um carro lá, paga até 10 vezes sem juros? Paga até 10 vezes sem juros. Não. Eu queria que dividisse em 20. Mas a operadora do cartão não deixa. Gente, pra você ter seu carro, seja lá que carro for, e a gente tiver a peça lá no seu pequeno, pode ir lá que a gente divide em até 10 vezes sem juros. Eu digo isso porque quase todo santo dia eu estou lá dentro da loja. E outra, uma novidade que só tem, aqui em Palmeiras, só tem lá na loja do seu pequeno, que é o reboque. Isso. É um segmento novo, né, que a gente não tinha até então, né? E eu acho a cidade carente nessa área, né? E eu sentia necessidade, às vezes o cliente ligava para mim, pequeno, meu carro está quebrado aqui em tal canto, mande buscar esse carro. Eu não tinha como buscar, então eu indicava outros guinchos e tal. E a gente chegou a um certo ponto que a gente presta serviço também a várias locadoras. Por exemplo, tem umas locadoras de grande porte que eu presto serviço aqui a muita viatura, né? E quando quebra eu tenho que buscar. E eu não tinha isso aí, então eu estava passando serviço para os outros, né? Eu sentia necessidade desse espaço e adquirimos recentemente um guincho. Você viu um belo equipamento, diga-se de passagem, né? Que tá para atender a todos, não somente o meu cliente. Tem um cliente que é meu, vem para a minha empresa, ó, meu carro quebrou, vem buscar, vou, não tem problema. Mas se for cliente de outro mecânico qualquer, não tem menor problema. Eu vou buscar onde tiver, leva onde ele quiser. Eu não vejo aqui, eu não tenho essa visão de que a gente tem, eu tenho concorrentes. Não. Eu tenho colegas, tenho parceiros, e que às vezes acontece o seguinte, o cara chega procurando uma peça que eu não tenho. Ah, não tem, você não acha aqui? Não, eu vou procurar aqui na cidade com quem tiver. Eu indico quem quer que seja. Então eu vejo como parceiros, como os colegas, né? Porque eu acho que o sol abre para todo mundo, né? Exato. Cada um busca o seu lugar ao sol e tem espaço para todo mundo. Me diga uma coisa, o senhor gostou da nossa conversa aqui? Descontraído. Eu diria que ele estava nervoso, chegou nervoso, meio apreensivo. Eu estou tranquilo, mas no início... Mas eu vi que ele começou a se soltar. É porque muitos têm receio. Acha que é uma coisa... Mas é o que eu sempre digo, você falar de você só vai falar a verdade. Não tem para que estar inventando coisa. Não tem. Então, é um prazer imenso ter o senhor aqui. A gente já tem horas aqui para fechar isso aqui. Que pena, daqui uns dias a gente está comprando equipamento para fazer online. Fé em Deus, a gente vai chegar lá um dia, vai fazer online, que a gente pode passar 1, 2, 3, 4 horas no ar, que não tem problema. Porque agora, se a gente deixar muito longo, acaba que vocês até não tem tempo para assistir, não vai assistir tudo. Mas foi uma satisfação imensa. Depois o senhor vai voltar aqui, tem outro projeto depois o senhor voltar aqui. Certo. Aí o senhor vai voltar mais descontraído, mais leve, né? Meu amigo, quando comecei aqui, um pouco apreensivo, né? Eu não tenho a habilidade do microfone, que você é expert nisso aí, né? Mas me deixou à vontade, estou contente. Eu tenho a agradecer pela oportunidade, né? Pelo espaço. Eu acho que se você me chamou até aqui, é porque você sabia que eu tinha alguma coisa interessante para passar para as pessoas, né? Exato. Então, a minha história foi sofrida, não foi fácil, mas eu lhe agradeço demais pela oportunidade. Sabe que você pode contar comigo a hora que você quiser, para o que você quiser. Você é um cara que eu tenho um apreço muito grande. Eu acho que você, com um visionário, você também é um empreendedor. Eu acho que você tem grandes projetos, pelo pouco que a gente conversou, e projetos que vão dar certo, que eu boto fé e que todo mundo bota fé. Você é um cara novo aí, mas que tem um futuro brilhante pela frente. Isso aí eu tenho plena convicção e plena certeza. E que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe, né, meu irmão? E abençoe a todos vocês, todo o seu público. E eu digo uma coisa, meu irmão.
Nunca desista dos seus sonhos. Por mais difíceis que as coisas pareçam ser, nunca desista. Seja persistente. Tenha fé em Deus. Primeiramente, você tenha muita fé em Deus, que você vai chegar lá. O resto consegue. É como dizia o meu ídolo, né, Ayrton Senna. De alguma forma você vai chegar lá, porque quando você faz o certo, as coisas tendem a dar certo e darão. Agora procure ser honesto. Faça as coisas com coerência. Faça o certo, que tudo vai dar certo na sua vida e que Deus vai abençoar cada um de vocês. Então, meu irmão, lhe agradeço pela oportunidade. Obrigado de coração mesmo, viu? Desculpa aí se algo não saiu a contento, mas foi o nervosismo. Você é um cara que veio para somar, não conheço há hiper mega tempos, mas o pouco tempo que eu conheço sempre me abraçou, sempre conversei muito, né? As oportunidades que a gente teve. Se você foi sempre um cara... Ele é muito visionário, se você prestar atenção, ele não parece que esse jeito dele meio matutino, tal, não sei o quê, mas é um cara com a mente hiper mega, que veio para somar, e eu gosto de pessoas assim ao meu lado. Pessoas que somem, seja lá com a palavra, você tem uma ideia, você pode dizer a essa pessoa melhorar um pouco, né? Que sempre aprendemos um com o outro, não tem para onde. O aprendizado é constante. É constante. O cara que pensa que sabe de tudo, ele não sabe de nada. Não. Ele não sabe nada, porque todo dia tem uma coisa diferente, todo santo dia. Mas, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Depois vai ter outra sessão com esse homem aqui, para a gente agora vir mais solto, mais um pouco. Tem um negócio bem massa. Depois eu digo, esse foi só o primeiro tempo. Foi só o primeiro tempo. Desde já, muito obrigado a todos. Um abraço. E foi uma satisfação, viu, Pequeno? Tamo junto. Um abraço, Neto.